eu sou o Paulo do nocontexto.com e hoje eu estou aqui com o líder de adoração, Tom Molinari. É um prazer estar aqui, Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vai fazer o lançamento aqui na Garcete Church. Sim. Nos deu essa honra. E a gente vai começar a bater um papo sobre algumas perguntas para entender como que começou todo esse projeto de vida, né? Sim, legal. E você é filho de missionários, né? Uhum. A sua conversão, ela foi natural ou ela teve um momento específico que aconteceu? Cara, eu cresci no Evangelho, né? Eu sou aquele cristão de berço, né? Nasceu no berço cristão. Nasci quase dentro da igreja. Era do lado, né? E meus pais, quando eu tinha 2 anos de idade apenas, meu irmão do meio tinha 2 meses e a gente foi para Colômbia, para missões transculturais. Vivemos por 4 anos lá, desde dos meus 2 anos de idade até os 6 anos de idade. Na Colômbia? Na Colômbia. Então a gente viveu aquele contexto, vivemos em 2 cidades diferentes, uma Bogotá, que é a capital, e outra é Medellín, as 2 maiores cidades da Colômbia, e a gente vivia naquele contexto tráfico de drogas, que a gente ouve muito falar, né, do Pablo Escobar. Sim, né? Por sinal, eu morava 3 quadras do Pablo Escobar. Sério? E a gente estava lá. Ele era vivo na época? Isso, a gente estava lá quando ele foi morto, né? Nossa. Quando ele foi morto pelos policiais, ele tentou fugir, e aí houve aquela perseguição e troca de tiro. Mataram ele bem no telhado, fugindo. Cara, então eu falo isso porque assim, a gente estava fazendo missões naquele contexto. Então é um contexto bem agressivo. Apesar de ser ano de 90, 91, 92 e 93, 94, eu lembro de algumas coisas, alguns relances, porque quando eu tinha 6 anos e tal. Então eu lembro a gente morava em cima da igreja, e eu lembro uma vez de olhar para a janela, assim, para a porta da igreja embaixo, e ver o traficante de drogas, ele vendia ali na frente da igreja, na porta da igreja. Na frente mesmo? Isso, então era bem agressivo esse contexto de tráfico de drogas, bairro perigoso e tal. Então eu cresci naquele meio ali, evangelizando. Lembro que meu irmão mais novo, somos 3 irmãos, e meu irmão mais novo é colombiano, nasceu lá. Nasceu lá na Colômbia. E eu lembro de eu ir nas costas do meu pai, meu irmão mais novo no carrinho, e meu irmão que tinha acabado de nascer bem no colo da minha mãe, e a gente ia de casa em casa, evangelizando. Qual era o contexto lá? Qual era a diferença de lá para o Brasil, por exemplo, na evangelização? Cara, o colombiano, ele é religioso demais. Uhum. Demais mesmo. O catolicismo é bem Impera agressivo, isso. Mas essa é a diferença. É um povo super aberto ao evangelho, tanto que meus pais fundaram 2 igrejas, plantaram 2 igrejas nessas 2 cidades, e as igrejas estão de pé até hoje. Meu pai faz 26 anos, né? E, aliás, 22 anos, a gente voltou em 94. Meus pais fundaram lá e eles voltaram ano passado, e eles puderam ver a obra de Deus lá em pé. E, cara, o povo é bem aberto, eles gostam muito dos brasileiros. Mas você me perguntou como que foi a minha conversão. Então, eu estava dizendo isso porque é o seguinte, eu cresci nesse contexto, né? De ver meus pais fazendo missões e fazendo também, né? Porque eu era pequenininho, mas... O relacionamento com Deus já foi natural, praticamente. Sim, claro. Mas eu lembro que eu precisei ter, como todo mundo precisa, eu precisei ter um encontro com Deus que me marcou para sempre. E isso foi quando eu já era quase pré-adolescente, estava entrando na pré-adolescência. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 10 por aí. Uns 10, 11. E o Senhor me tocou um dia num apelo, e eu decidi entregar definitivamente a minha vida para Jesus. E eu lembro até hoje, aquilo não era numa igreja, era numa escola bíblica dominical. E eu lembro até hoje o convite que a tia da escola bíblica dominical fez. Engraçado que ela não fez um convite, você quer aceitar Jesus, mas ela falou, você que quer aceitar Jesus, mas quer entregar sua vida para Ele por completo, doar para sempre. E eu falei, eu quero doar minha vida por completo e para sempre, porque é isso que eu via meus pais fazerem, sabe? Se doar para Jesus. Eu olhava para os meus pais e falava, cara, eles se entregaram para Jesus, e então é isso que eu vou fazer.
Então eu comecei a entregar minha vida para Jesus e dali para frente eu já tocava com 8 anos na igreja, bateria, comecei com bateria. Com 11 eu já comecei a arranhar o violão, tudo autodidata. Depois, automaticamente, porque quando você vai pegando o instrumento harmônico, né, isso vai te habilitando para aprender outros instrumentos harmônicos. Então eu já aprendi teclado, tudo autodidata. Então ali começou. Depois daquele encontro com Jesus que eu tive, com 10, 11 anos, minha vida mudou por completo, porque eu costumo brincar que meus pais nunca me prepararam para ser nada além de um ministro de adoração. Eles nunca falaram, cara, você tem que fazer uma faculdade. Um curso, que senão cara, ficar desempregado. Tenta um refúgio aí, e se não der certo, não tinha essa possibilidade, não tinha um plano B. Eles sabiam do chamado que eu tinha, era visível, e eles só me incentivaram e eu devo muito a eles, de verdade, cara. Isso é incrível, né? Uma história bem incrível mesmo. E daí você participava das missões, né? E aí você já até contou um pouco, mas tem alguma experiência específica que você viveu nessa época? Cara, uma experiência com Deus incrível, além dos testemunhos, assim, porque quando meu pai chegou na Colômbia, a gente chegou sem falar o espanhol direito, né? E você aprendeu a falar espanhol, inclusive? Foi minha primeira língua, né? Porque eu me alfabetizei lá, lá em Medellín. Eu me alfabetizei lá. E é até engraçado que quando eu cheguei no Brasil de volta, eu tive um choque de cultura, fiquei 1 ano sem estudar. Porque não conseguia se adaptar. Eu não conseguia falar português, porque minha língua era espanhol. Mas quando meus pais chegaram lá, as dificuldades da língua, e o povo é um pouco mais fechado que aqui, principalmente em Medellín, que é uma cidade mais fria, o povo é um pouco mais fechado. E a gente começou a ter muito favor de Deus com relação a pessoas influentes. Meu pai entrou para fazer um programa de rádio que chamava Luz, Paz e Vida, que bombava no Brasil, na Colômbia inteira, no país inteiro. E ele começou a ter favor. Ele começou a receber jogadores da seleção colombiana na casa dele, de futebol. Começou a receber pessoas super influentes, pastores muito influentes. E isso foi abrindo caminho para que a gente entrasse para as missões. Mas talvez a maior experiência que nós participamos lá e vivenciamos foi o milagre do nascimento do meu irmão mais novo. Porque minha mãe, quando estava grávida, teve toxoplasmose, que é uma doença que vem através de comida, bactéria de animal, né? E ela teve isso, e os médicos olhavam a ultrassonografia e diziam: tá faltando braço, tá faltando perna, ele pode até nascer, mas vai nascer assim, vai nascer vegetando já. E eu lembro que a doutora era cristã. Minha mãe conta essa história onde ela vai. A doutora era cristã e ela abriu mão assim dos horários de descanso dela para ir para casa para ficar com minha mãe. E elas oravam continuamente dia e noite lá no hospital enquanto minha mãe estava internada. E elas impunham a mão sobre a barriga da minha mãe. E meu irmão, cara, não tem absolutamente nada. Nasceu perfeito e hoje está na África do Sul com a Jocum fazendo missões. É um missionário nas nações. Cara, já nasceu missionário, já nasceu um milagre de Deus. Já nasceu nas missões. E a gente carrega muito forte esse legado missionário. Tudo bem que eu não vou fazer missões do jeito que a gente está acostumado hoje, mas eu me sinto um missionário. As minhas canções, como elas tocam as pessoas, eu percebo que Deus está me usando para as missões. Tanta gente que fala para mim, cara, eu estava desviado, mas eu ouvi essa canção e eu voltei para o Senhor. Isso é trabalho missionário. Eu inclusive tenho um testemunho disso, né? No acampamento do hangar que você foi, minha avó, 38 anos de caminhada com Cristo, mas meu avô havia falecido há uns 2 anos e ela meio que perdeu um pouco da conexão dela, né, com o Espírito Santo. E aí ela teve essa experiência de reencontrar lá no show seu, cara, Espírito Santo. Glória a Deus, cara. E eu vejo que isso, cara, isso são missões, isso é fazer missões. Não precisa ser transcultural. Não, é pra fazer. Exatamente. Isso é bem legal.